Fala, profissionais, sejam bem-vindos ao canal Visão Corporativa. Eu, Bruno Custódio, te dou boas-vindas a mais uma edição do nosso bate-papo profissional. E hoje é um vídeo especial, novamente, para os profissionais da área de marketing. Hoje, como convidado, vou trazer um profissional com quem eu tive a honra de trabalhar, profissional que tem 23 anos de carreira profissional nesse segmento, já atendeu grandes empresas como Volvo, Banco Pan, Positivo, trabalhou para empresas como Grupo Service, Coca-Cola, Pernorte, Bug, Vivo, Telefônica, TIM, Santander. É um profissional premiado, bastante conhecido no mercado aqui do Paraná, de Curitiba. Ganhou o prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2008-2009, ganhou o prêmio Colunista em 2015. É um profissional que tem know-how como gestor, como líder técnico. É um profissional que tem conhecimento do estratégico, do tático operacional, sabe como as coisas de fato estão acontecendo dentro da ilha de Marte e principalmente dentro do processo criativo, tem know-how de entender a necessidade do cliente, o que os clientes desejam e traduzir isso em entrega materializada, efetiva, que vai trazer resultado na ponta. Vou trazer aqui para a tela agora nosso convidado de hoje, um querido amigo que eu fiz aí ao longo da minha carreira profissional, Francisco Nunes, conhecido mais como Chico. Seja bem-vindo, Chico Francisco Nunes. Olá, tudo bom? Como estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, Bruno. Bom, com uma introdução dessa, eu nem sei muito o que falar, para falar bem a verdade. Bruno aí já foi melhor que qualquer pessoa aí que esteja à frente aí de colocar as qualidades das pessoas em qualquer evento, um mestre de cerimônias ou algo do gênero. Muito obrigado, Não Bruno. seja modesto, seu Chico. O Chico é um profissional muito gentil, muito educado, extremamente profissional, que eu tive a honra de verdade, de coração, de ter trabalhado com você. E você, para mim, foi um dos gurus aí para entender marketing na prática. Era uma área que até 4 anos atrás eu não tive a oportunidade de trabalhar diretamente. Já trabalhei Uhum. na época da GVT e da Vivo. Tendo como cliente a área de marketing, nós tínhamos uma operação lá, Sim. Chico, chamada de Right Planning. Era readequação Uhum. de plano. Sendo que essa operação na Vivo, na GVT, era subsidiada pela área de marketing. E lá o objetivo era o seguinte: eles faziam algumas promoções com o objetivo de aumentar a planta de clientes, sendo que acabava algumas delas gerando inadimplência. Então, o que que eles faziam? Faziam uma ação de cobrança preventiva, além de cobrar, o que que eles queriam fazer, na verdade, era readequação de plano, que poderia ser, de fato, um Uhum. downgrade, às vezes, em alguns casos, até um upgrade, mas principalmente mudança de vencimento, que seria já o suficiente para evitar inadimplência para o público daquela base de cobrança da GVT Vivo. Para quem não acompanha muito o mercado de cobrança, a gente está falando de linha telefônica, seja fixa, móvel e também de dados, tá? Mas, Sim. Chicão, logo no começo do nosso bate-papo, eu gosto de deixar sempre é, um momento para que você possa se apresentar com mais detalhes, falar um pouquinho como foi sua jornada até aqui, até a gente entrar Uhum. na matéria do nosso bate-papo, que hoje, pessoal, vamos conversar bastante sobre o mercado de marketing, onde que o mercado está indo, tanto no nível de empresa como no nível de profissão. E o Chico tem muito a contribuir, vai trazer bastantes dicas aqui para vocês, para que quem quer militar nessa área esteja preparado para atender a necessidade do mercado, e esse conteúdo vai se somar na nossa primeira participante aqui, que foi a Luana Custódio, que também já trouxe bastante informação para esse segmento, e o Chico agora vai trazer informações complementares adicionais para que vocês possam usufruir desse material. Vamos lá, Chicão. Legal. Bom, beleza. Obrigado, Brunão. Bom, vamos lá. Eu comecei.
como é que eu posso dizer, desde praticamente a minha adolescência ou algo assim, existia uma agência de publicidade perto da minha casa, da casa dos meus pais, na verdade, né? Então, desde pequeno eu já ficava lá batendo no portão, já queria saber como é que funciona, como é que não funciona, deixa eu entrar aí, era daqueles, como é que pode dizer, aqueles moleque chato que ficava do lado lá. Eu quero aprender isso. Então, foi aí que eu comecei a me encantar um pouco por esse mundo e por aí vai. E com isso, muito dos apoios dos meus pais também, tá? Que também me apoiaram, principalmente na época ali que eu estava ali na questão ali de ensino médio e por aí vai. O meu pai, em específico, ele já meio que estava nessa época é tudo meio nebuloso, né? A gente vive como se fosse uma geleia ectoplasmática que a gente não sabe muito bem quais são as definições que a gente quer para a vida da gente. E o meu pai ele sempre me deu um pouco de direcionamento e ele colocava assim, olha, você tem mais tendência para isso aqui, para isso aqui. Então, em vez de você fazer um ensino médio, por que você não faz um técnico? E foi aí que eu acabei realmente entrando nessa área. Eu fiz o técnico de publicidade, né? Então, aí eu já entrei em agências para trabalhar e desde então fui puxado por esse buraco negro ali, desta área em si. Dentro da área de publicidade, eu também comecei tem várias vertentes, né? Você pode trabalhar com mídia, você pode trabalhar com tráfego, você pode trabalhar com criação, você pode trabalhar, enfim, atendimento. É uma vasta, vastas sub-áreas dentro dela. E eu me identifiquei mais com a questão de criação. Então, por isso, eu comecei a me focar um pouco mais dentro da questão ali de design mesmo. E com isso eu fui fazer faculdade. Mas quando eu fui fazer faculdade, foi um ponto até que interessante, porque eu não fui fazer faculdade nem de design e não fui fazer a faculdade nem de publicidade ou marketing. Eu comecei com desenho industrial. E aí, o que, que isso me proporcionou? Com desenho industrial, eu fui aprender a fazer protótipo de coisas, eu fui fazer como criar produtos em si, elaboração, ergonomia, usabilidade, entre várias outras situações. E aí, depois de ter feito essa faculdade, trabalhei um pouquinho com o desenvolvimento de produtos em si. Aí sim, eu acabei caindo puxado para dentro dessa parte do marketing em si. Eu voltei ali daí para dentro foi da Sky Networks, que eu voltei ali para dentro dessa parte de marketing, para gerir a parte de marketing deles. Em paralelo nesse período, assim, eu também saí e acabei trabalhando em alguns veículos de comunicação, como, por exemplo, o Correio do Povo, em Porto Alegre. Eu trabalhei em Folha de São Paulo também, fazia alguns trabalhos para eles. Enfim, e quando voltei para Curitiba, eu acabei caindo no departamento de marketing da Dataprom, que eu acabei conseguindo aliar várias questões que eu já tinha ali um background da minha vida, que eram as questões da publicidade, a questão de marketing e também a questão de desenvolvimento de produtos, que era muito importante. Tanto é que quando eu entrei na Dataprom, eu entrei na parte junto com a galera de engenharia de software, para desenvolvimento de produto mesmo. E depois disso eu acabei migrando de novo para dentro da parte do marketing em si, daí eu assumi a coordenação de marketing da Dataprom na América do Sul, onde eles têm, né, na verdade, diversos produtos e portfólios aí, muita gente é cercado por eles e não sabe, desde controladores semafóricos, os próprios semáforos, bilhetagem eletrônica, daquela que você encosta o cartão ali no ponto de ônibus ou dentro do próprio ônibus, enfim, no metrô também, dependendo da cidade que você está, Manaus, São Luís, São José dos Campos, Curitiba, enfim, tem diversos locais aí, Bogotá, Medellín, tinha Caracas na Venezuela, tinha Buenos Aires na Argentina, então em diversos lugares tem. E após esse período ali de Dataprom, eu acabei indo para um negócio próprio, acabei investindo, vamos criar uma empresa, né? Eu fui criar uma empresa, uma agência, onde eu acabei caindo no mercado de promo. Ali, dentro dessa empresa, que foi na Joy, eu atendi ali, por um tempo ali, Ferrero Rocher,
Grupo Ferreiro, eu atendi alguns shoppings aqui em Curitiba, eu atendi ali Shopping das Américas, entre várias outras marcas, e foi um período bem legal, bem interessante, que deu para aprender bastante coisa de promo. Lógico que a vida dá voltas, né, cíclicos e tudo mais, acabou que a empresa acabou não se desenvolvendo por muito tempo, mas eu fui fisgado por esse mercado de promo. E foi aí que eu acabei indo para a Promova Limitada, que é uma agência aí, uma das maiores do Brasil na questão de promo, e aí eu trabalhei ali como gestor de criação deles por praticamente 10 anos. E ali eu atendi as mais diversas marcas também, principalmente nesse quesito de promo, de relação com o público mesmo. Seja num PDV, seja no PDV do ponto de vendas, ou seja em alguma relação externa, ou um evento, uma questão de stand, alguma feira, enfim. Teve várias situações ali que foram bem interessantes durante esse período. Depois desse período de Promova, daí sim, a gente chega ali onde eu acabei trabalhando ali com o Bruno Custódio, que foi ali na parte da Tingo, que eu acabei vindo para a Tingo para assumir a conta de um cliente específico, para principalmente tratar ali aquelas questões de design, aquelas questões de marketing e relacionamento que eles tinham, principalmente com o público interno deles, tá? E aí eu até vou fazer um gancho, tá, Bruno, que você puxou ali da questão ali do, dos clientes e tudo mais, que eu considero alguns clientes que são sempre desafiadores. E esse cliente em específico era um cliente desafiador. Ele era um cliente que tinha ali na sua base cerca de 6 mil colaboradores, e nesse início foi o início de pandemia ali, eles tinham algumas situações ali, algumas dificuldades internas, principalmente em comunicação com todo esse pessoal, porque eles tinham unidade em algumas cidades, então precisava se comunicar com todo esse pessoal. Eles eram uma empresa de cobrança, né, essencialmente de cobrança também, apesar de eles terem outros tipos de negócios também, mas o seu core começou como sendo uma empresa de cobrança. Então, eu considero que existem alguns segmentos, eu não digo clientes, mas alguns segmentos que existem alguns desafios. E aí eu posso dizer aqui que eu passei por todos eles, que é o pessoal ali de cobrança, principalmente, né? Esse pessoal ali é um cliente desafiador, principalmente para você conseguir fazer uma boa relação com o consumidor final deste cliente. Temos ali instituições financeiras que, querendo ou não, elas sempre são bombardeadas com bastantes comentários e, enfim, entre várias outras situações. Tem também as questões ali de empresas do ramo de saúde, que também já trabalhei com eles, que também, para mim, são clientes desafiadores, e telecom, que, sem dúvida, também, esses, para mim, são os tops clientes desafiadores. Mas nada impossível de se fazer. Claro que o trabalho e o serviço sempre podem ser feitos com a maior excelência possível. E, Chico, essa tua introdução eu acho que é muito legal, porque mostra como foi sua jornada até aqui e o quanto múltiplos mercados você teve a possibilidade de Sim, atuar. Seja para produto tangível, produto intangível, seja produto, serviço, mercado brasileiro, mercado estrangeiro. E sim. assim, ó, nós estamos em 2025. Você, como consultor, como especialista do segmento, você conversou com todo tipo de gente, desde o dono de um grupo, Sim. CEO, diretor. Você lidou com vaidades, gente que queria uma coisa, pessoas que querem outras, pessoas mais sênior, pessoas mais júniores. E isso faz eu te fazer uma pergunta que ela é até difícil de responder, mas eu gostaria de saber a sua opinião, que seria o seguinte: Claro. o que que hoje, o que que você vê no mercado de 2025? O que que de fato os clientes querem? Não estou falando na questão específica do produto em si que eles estão querendo desenvolver, mas quando se Uhum. fala de quando um cliente levanta a mão para um departamento de marketing interno ou contrata uma consultoria externa para fazer algum tipo de, para tratar algum tipo de necessidade deles, o que que de fato esses clientes estão querendo? Qual é a sua opinião sobre isso? Assim? O que o cliente está querendo resolver? Ou quais são as dores que ele está querendo resolver?
quando ele precisa do apoio Sim. de marketing para fazer as coisas ser bem-sucedidas? Bom, vamos lá. Eu acredito muito nas coisas que tecnicamente são até um pouco clichês, tá? E por que que eu falo isso? Porque não existe nada mais verdadeiro do que realmente o que é clichê. Então, quando o cliente levanta uma dor, ou levanta uma questão dele, ele está buscando realmente sanar uma dor dele. E a dor dele pode ser, aí sim, pode ser N situações. Pode ser uma questão de comunicação interna dele, que ele não tem, uma questão de dinheiro, pode ser alguma questão com algum cliente, cliente do cliente, né, com algum público em específico com o qual ele quer lidar, com ele e ele precisa tratar com aquilo, ou ele tem ali, de certa forma, até dentro de um planejamento macro, eu diria, às vezes o cliente ele tem um produto muito bom, mas ele não tem um direcionamento de como que ele pode colocar aquele produto para determinado público. Vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando há uns tempos atrás com uma empresa que ela desenvolvia produtos focados na eficiência energética. Então eles tinham lá desde painel solar, eles tinham, enfim, N situações. E, em paralelo a isso, e o que é muito legal, a gente acaba se tornando um hub também, né, de integração de clientes também. Eu tinha um cliente que eu estava trabalhando que ele era mais da questão do agro. E ele tinha algumas dificuldades, principalmente na questão da plantação dele, aonde ele não conseguia fazer uma irrigação eficiente ou alguma coisa assim por falta de energia. Então, aí a gente acaba traçando os dois, e os dois hoje são parceiros comerciais. Então, o que que acontece? Muitas vezes o cliente, ele não sabe muito, ele tem o produto, mas ele não sabe muito bem aonde que ele pode atirar aquele produto, sabe? Para onde que eu vou? A relação desse cliente em específico, ele queria focar em condomínios. Porém, hoje, numa última conversa que eu tive com ele, 80% do negócio dele é focado no agro. Então, é totalmente diferente. A solução é a mesma. Mas, às vezes, o ponto de vista assim, de marketing e entender o mercado, principalmente para o cliente que você tá lidando, meu amigo, talvez não seja esse o foco que você precisa, talvez seja esse o foco que você precisa, sabe? Então, muitas vezes, o que que acontece? O cliente, ele precisa escutar um não, sabe? Ele vem com a necessidade para você e fala, olha, eu quero isso, 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 isso. Mas você como especialista, você como consultor e tudo mais, você vai pegar aquele produto, você ou serviços, enfim, você vai fazer uma análise dentro daquilo e vai direcionar para aquilo que realmente ele precisa. Lógico que baseado em quê? Baseado em dados, baseado em pesquisa de mercado, baseado em N situações, não é, sei lá, baixou uma luz aqui e vai dentro do achismo. Não é isso. Existe todo um fundamento para você poder fazer um direcionamento para o cliente chegar para ele e falar: ó, cliente, em vez de você focar em condomínios, foca nessa questão aqui que você vai ter um retorno melhor num período melhor. Sabe? Então, existe essas relações. E também tem as questões ali de que eu até costumo brincar que muitas vezes o cliente ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como é que ele quer. Né? Então, ele tem um vislumbre lá na frente de um mundo ideal, um mundo perfeito. Mas o caminho para se percorrer até aquilo, muitas vezes ele não sabe. Faz parte também um pouco do nosso papel a gente poder auxiliar o cliente nessa evolução e a gente, inclusive, ir evoluindo junto. Colocado, Chico. Então, assim, há uma necessidade das empresas, seja área interna ou empresa de consultoria, realmente assumir um papel consultivo para saber fazer as perguntas certas, porque nem sempre o cliente sabe pedir aquilo que de fato ele quer. E imagina, mas às vezes Exatamente. ele não sabe nem usar as perguntas certas. É isso? E não só isso, tá, Bruno? Também a questão baseada muito em dados também, tá? Por que que eu bato a tecla nisso? A gente vive num mundo que é muito de achismos. E assim, eu não conheço ninguém que tenha tido essa cadeira na faculdade. A axiologia não existe. Então a gente precisa ter respaldo para poder chegar para um determinado cliente ou para uma determinada pessoa que está gerindo o departamento de marketing de alguma empresa e por aí vai e falar: olha,
esse caminho é melhor por causa disso, por causa das pesquisas XYZ e por aí vai. E dentro disso, voltando à geleia ectoplasmática, a gente junta tudo isso daí e a gente traduz de uma forma aonde a gente tenha elementos visuais que possam impactar para esse cliente, a gente tem ali um discurso que pode ser mais engajador para o cliente, estratégias bem elaboradas, dependendo, que hoje eu chamo tudo de panfletagem digital, né? Quem não está na internet hoje em dia está. Então a gente tem ali diversas redes sociais com diversos tipos de clientes diferentes, diversos públicos que consomem essas redes de formas diferentes. Então a gente tem que ter bem direcionado as estratégias para cada um desses clientes, para cada um desses públicos, desculpa. Então, o que isso acaba fazendo? A gente pega todos esses dados e aí sim é função nossa de fazer toda essa tradução, eu diria, de dados e tudo mais e colocar de uma forma que chegue a comunicação de forma clara, que tenha relevância, principalmente, né? E que possa dar escalabilidade de conteúdo para aquela marca. Bom ponto que você acaba tocando aí da importância dos dados, das tratativas dos dados. Aí a gente está falando de uma empresa que tem a necessidade de ter uma cultura data-driven, para que ela realmente esteja baseada em fato e não em achismo ou de crenças que cada um vai construindo, cada pessoa vai construindo baseada na sua história, mas que às vezes elas não são aplicadas para a realidade ou contexto da necessidade daquele negócio. E aí, Chico, pensando nessa questão dessas crenças, e tentando materializar isso em produto final, hoje, como você mesmo colocou, existe a panfletagem digital, então todo mundo sabe que precisa estar no mundo digital, ou seja, fazer uma presença em rede social, ou eventualmente fazer algum tipo de anúncio institucional, sendo que o que a gente aprendeu ao longo do tempo? Ainda que todo mundo tem que ter uma presença, nem todo mundo tem que usar os mesmos remédios que, de repente, por exemplo, o Nubank utiliza, vai ser totalmente Uhum. diferente que uma Coca-Cola vai utilizar, que vai ser diferente do que um Atlético Paranaense vai conversar com o seu público, que é totalmente o inverso do que a Vivo vai fazer com o seu. A pergunta que eu quero chegar com você é assim, ó, como, na tua opinião, como é que as empresas têm que começar a montar um processo para se posicionar de maneira um pouco mais adequada na rede social, de modo que ela possa aproveitar o melhor para a sua realidade? Entrando até na linha do design, que é a tua Uhum. matéria, é, testes ABs, formatos. Como é que isso pode instigar para que, de fato, aquela empresa possa começar a construir uma audiência? O dado é fundamental. Ele vai precisar conhecer o público dele para criar essa conversa, mas como que a empresa, de fato, começa a construir isso, colocar isso funcional e ela começar a moldar de acordo com a sua necessidade para que lá na ponta ela possa atingir o resultado que ela deseja? Legal, vamos lá. Como é que eu posso te dizer? Ela é uma pergunta que ela não é uma pergunta, é uma resposta simples, tá? Ela tem diversas nuances que precisam ser principalmente colocadas e explanadas aqui. Primeiro ponto é, você como empresa, qual é o seu objetivo? Ok, você tem esse objetivo aqui. Segundo ponto, como que a sua empresa está neste momento? Tá, então você precisa primeiro fazer uma análise de como que está. Você tem o seu objetivo e você precisa fazer uma análise de como que ela está. Após você conseguir entender, beleza, eu consigo entender qual é o meu público, faz sentido esse objetivo que eu quero ainda? Aí você começa a fazer traçar essas questões. Essa persona que está aqui é a persona que do meu objetivo, é a persona com a qual eu converso? Faz sentido. Se sim, ok, vamos otimizar, melhorar e fazer uma comunicação que acabe abraçando cada vez mais essa persona. Mas se não for, faz sentido a gente mudar de persona para tentar atingir, eu vou ter um ganho estratégico ou alguma coisa melhor ali na frente se eu fizer essa migração, sabe? Então, são N situações que precisam ser pensadas, principalmente na questão também que eu gosto de bater bastante na tecla, que é a questão do custo também. O custo de fazer isso vai me dar retorno?
sabe? Eu estou falando um modo bem simples aqui. Vai me dar um retorno? Eu vou ter o retorno necessário? Qual é o período que isso vai levar para eu poder ter esse retorno necessário, sabe? Então, existem N pontinhos assim que precisam ser ligados. Na questão de construção, primeiramente, focando aqui na parte do design, é pesquisa, tá? Eu sempre costumo falar que design, marketing, publicidade, nesse ponto eles são muito parecidos. 90% do material é pesquisa, é você inspirar a coisa, e 10% é realmente ali a questão de mão na massa, realmente, lógico que não é bem nessa proporção, mas é quase isso. De você colocar ali de como que vai ser feito. Claro que existem tendências de mercado, que você precisa estar antenado e vendo não só tendências de mercado nacionais, mas também internacionais, como, por exemplo, vamos lá. A Apple lançou trouxe ali a questão do design ali do Bento Design, que é uma linha japonesa e tudo mais que tem ali os cantos arredondados, quadrados, enfim. Se você parar para analisar, diversas empresas trouxeram essa linha para a sua comunicação. A gente tem aí, por exemplo, um Nubank que utilizou isso, bateu bastante forte nisso daí. Dentro da linha de próprio ramo financeiro, a gente tem aí atualmente, por exemplo, um PicPay que trabalha muito com essa linha, sabe? Então você consegue ver assim padrões que são feitos. Infelizmente, a gente tem aqui no Brasil um certo delay, isso acaba acontecendo, tá? Porque o mercado lá fora, principalmente o europeu e o mercado americano, eles são muito mais ágeis, eles são muito mais velozes em diversas situações. Então, estar antenado no que acontece lá pode ser uma vantagem para você trazer alguma coisa antes para cá. E geralmente é assim que acontece com diversas empresas, e aí entrando mais dentro da linha de produto, mesmo desenvolvimento de produto, fazem. Eles ficam antenados no que acontece lá fora, e aí eles trazem para cá. Um bom exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, da China Walk. O dono da China Walk, ele foi para os Estados Unidos, lá na experiência dele, lá que ele foi viver lá um período e tudo mais, ele conheceu o macarrão na caixinha. E aí ele trouxe para cá, que não existia no Brasil. Sabe? Então, tem N outros exemplos aqui que pode acontecer. E isso tudo acontece no seguinte motivo, é aquela coisa que os americanos dizem, né? Se você não consegue ser um líder do mercado, ou você não é o número um naquele segmento, crie um segmento e seja o líder dele. Né? Então, basicamente, eles praticam muito isso e muito vem da questão do empreendedorismo também, que lá eles batem muito forte nessa questão de empreendedorismo e isso, se você trouxer aqui para o Brasil, você acaba conseguindo alguns certos destaques em algumas situações. Já voltando ali na parte do design, muito você tem que fazer a pesquisa, tem que fazer pesquisa, não tem jeito. Não dá para sair, sei lá, dando uma de maluco, vou sentar na frente do computador, abrir o Photoshop aqui, o Illustrator e vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser o melhor. Não dá, gente. Você tem que entender se, tá, beleza, você está fazendo comunicação para o público que você quer? Sim ou não? Sabe? Então, mesmo que você, como profissional de criação, não goste daquele trabalho, aquele trabalho tem que ser comunicativo e tem que ser bom para o público que ele tem. Eu tinha um chefe com o qual eu trabalhei, que a gente lidava muito com mercados e por aí vai, rede de mercados. E algumas vezes eu mesmo fazia alguns layouts e tudo mais que eu falava, eu não gosto disso. Daí teve uma vez que ele chegou e falou, Chico, você tem que entender o seguinte, não existe design bonito ou design feio. Porque tinha que botar uns splash, tinha que botar algumas coisas assim. Ele chegou para mim e falou, existe o design certo para determinado tipo de público. Lá no passado eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com isso. Depois de um tempo eu comecei a concordar com ele realmente, de fato. Hoje eu concordo com ele. Mas primeiro você precisa entender qual é o seu público. E em cima do seu público, aí sim você faz o layout. Se você vai fazer alguma coisa, por exemplo, para um setor automotivo, ok, você sabe como que você tem que trazer. Mas é um setor automotivo, mas vai ser o quê? Vai ser uma comunicação mais para quem? Para o jovem, o que vai
comprar um carro de entrada? Não, vai ser já para uma pessoa que já está, sei lá, já está na faixa ali de uns 50 anos, 40 anos, já tem uma família estabelecida. Provavelmente aqui o público que a gente quer atingir já é um carro com um ticket médio maior, então o público para esse cara aqui já é uma comunicação focada um pouco mais para esse cara, então existem diversas nuances que precisam ser colocadas nesse ponto. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas Não, conseguiu sim, Chico. E eu vou trazer até um outro elemento aqui para você claro, contribuir aqui conosco, que seria o seguinte. Eu acho que está muito claro, as empresas precisam, sim, cada vez mais beber da fonte, da onde que está mais perto, da onde se respira tecnologia, da onde que sim, saibam como é que os motores de algoritmos funcionam, principalmente nas redes sociais. Mas como que as empresas elas conseguem vamos falar até, vou usar uma palavra aqui, usurpar, ou usar bem essas referências que são feitas lá fora sem perder essa autenticidade. E aí veio até uma coisa na minha cabeça enquanto você claro. falava, que é assim, ó, você como designer, vocês têm muito conhecimento do uso adequado, por exemplo, das cores, ou usar elementos de formas, fotos para você fazer com que a sua audiência faça algum tipo de ação, que ela fique mais tempo, que ela possa Uhum, consumir, que no final do dia a empresa está fazendo algum tipo de comunicado que é converter. Se vai converter de imediato, converter ao longo do tempo, aí é a estratégia de cada negócio, mas que as empresas precisam trabalhar para elas não perderem a sua autenticidade e como que as empresas, principalmente aquelas que não têm guides muito ou cores muito uhum. favoráveis, ela pode utilizar, por exemplo, o conhecimento do designer e o uso das cores de modo que ela não venha fazer um rompimento drástico com a sua estrutura de marca e ainda assim conseguir conquistar o objetivo final, que é uma conversão com o cliente que ela está conversando nas redes sociais. Como é que pode utilizar isso a favor, Chico? Como é que você enxerga isso? Bom, vamos lá, Brunão. Existem diversos artifícios já que você falou uma palavra meio estranha, eu vou até colocar outra aqui, diversos artifícios que você pode colocar. Ok, tudo bem. A gente tem uma empresa ali que está começando, ela está em início, ela está engatinhando ainda. Então ela, sei lá, ela entrou numa dessas plataformas aí que você contrata ali um designer por um valor até que baixo, não vou colocar aqui, e, sei lá, o cara precisava de uma marca para a empresa dele, beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes o profissional que estava dentro de uma plataforma dessa até desenvolveu um trabalho bom ali. Porém, ele não, como é um volume, de certa forma, até que rápido, talvez ele não tenha desenvolvido de uma forma como você contratar um consultor faria ou uma própria agência, você pagar ali contratar uma agência, né, por um período de tempo para poder fazer esse desenvolvimento, faria esse desenvolvimento e está tudo bem, está tudo certo, porque assim no Brasil a gente vive ali com mais de 60% das empresas são PMEs e está tudo bem, é assim que funciona. Então vamos lá, para você que é PME, está começando, está querendo fazer, o que você precisa fazer? Você precisa ter ali muito bem estipulado, primeiramente, quem é você, né? Quem sou eu? O que eu quero me comunicar? Qual é o serviço que eu quero comunicar? Como que eu quero me comunicar? Dentro disso, qual é a comunicação que eu tenho? Ah, a minha comunicação eu tenho aqui uma, uma marca que eu tenho aqui, eu tenho alguns criativos aqui nas quais eu faço umas postagens e tudo mais. Beleza, vamos lá. Existe ali algumas pesquisas, enfim, que pode até colocar ali que amarelo e vermelho serve para comida. O azul é para mais para empresa de tecnologia ou instituição financeira que tenha solidez, alguma coisa assim. Porém, hoje em dia isso está meio que mudando um pouco. Hoje a gente tem aí, por exemplo, um Nubank que usa um roxão, que ninguém esperava um banco roxo, sabe? A gente tem aí, por exemplo, dentro do roxo mesmo, um XBloom, que é a empresa lá que a Xuxa tem participação, inclusive, que é uma empresa de fast food vegano, sabe? Então, tem diversas situações assim que hoje está mudando um pouco de mercado. E o que eu posso dizer com isso? Isso é muito bom para a nossa área, porque dá uma liberdade de criação para a gente. E a gente acaba tendo mais argumentos para poder colocar para o cliente, chegando e falando: olha,
Cliente, vamos lá. Eu sei que você quer XYZ, mas vamos tentar um outro baseado, voltando ali nas questões, mesmo que seja um cliente pequeno, sempre tem que ter uma pesquisa, gente, tem que ter, não tem jeito. É, que isso daqui vai trazer um retorno um pouco melhor para você. E aí sim, a gente tem ali N escolas que pode vir, desde Bauhaus, desde de arquétipos que a gente pode trazer para dentro dessa comunicação, dentro dessa questão que ele quer trazer, entendendo dentro do que ele quer e voltando àquela questão lá, de se faz relação com o público que essa empresa quer. Muitas vezes, e esse é um dos maiores erros que eu, sinceramente, já vi muita gente cometer, é quando uma pessoa começa uma empresa, começa a empreender, ou a empresa é PME, e tem muitas aquelas questões familiares, de certa forma, também, muito do que é feito primeiro para o gosto pessoal, depois para o cliente. Não dá certo. Geralmente, essa é uma empresa que, infelizmente, ela já está trilhando um caminho que não é dos mais seguros. Primeiro, ela precisa entender quem é o real cliente dela, quem é o real consumidor dela, mesmo que seja um próprio influencer, que esteja ali que hoje em dia tem a personal branding, é muito falado hoje em dia, né? Então tem vários YouTubers, enfim. Você precisa entender quem é o seu público. Entendendo quem é o seu público, aí sim você vai traçar uma estratégia que seja focada no seu público. Esse que é o ponto. Lógico que, mas existe algumas limitações, sei lá, a pessoa não gosta de azul ou alguma coisa assim. Tudo bem, não tem problema. Existe pesquisas que a gente consegue trabalhar e a gente consegue vir dentro dessa questão ali de escala de cores, enfim, estudos das cores, que a gente consegue traçar ali, por exemplo, uma comunicação, um brand bem elaborado para um determinado cliente, tendo suas limitações. É normal. Aliás, isso é uma das coisas que eu sempre bato na tecla também. É, o cliente sempre vai pedir alteração, gente. Isso é fato. Né? O cliente ele sempre vai pedir alteração, então, se tem alguns profissionais que estão começando na área e não se frustrem com isso, por favor, de verdade, o receber ou não faz parte da nossa profissão, tá? Então, o ponto é que você precisa ter bastantes argumentos e ter bastante repertório, principalmente técnico, para poder colocar para o cliente como que é a melhor opção para ele poder seguir dentro da linha que ele quer construir, dentro com os dados. Claro, você sempre tem que estar pautado por dados. Chico, eu vou fazer até um gancho, foi muito bom a sua colocação. Você tocou uma palavrinha que eu gosto bastante, que é repertório. E Claro, assim, ó, cliente tem dificuldade de pedir, não são todos os clientes que sabem sim. pedir. Você já trouxe aqui para nós e de fato é uma verdade, já fiz alguma, lembrei de alguns exemplos que eu já passei na vida de cliente não sabe o que ele quer, mas até ele receber a primeira versão, ele começa a ter uma noção mais Sim, materializada do que ele precisa. E aí você falou de repertório. eu costumo dizer que tem clientes, não estou falando que são todos, tá? Mas tem clientes que ele não sabe nada do que ele quer, ele não sabe como que é, daí ele chega ali para você e fala: Olha, eu estava querendo, mas eu não sei, eu não entendo e tudo mais, preciso da sua ajuda, beleza? E você faz uma pesquisa, você faz um embasamento, você traz dados, você traz um monte de coisa. Aí pode acontecer, gente, pode acontecer. Eu conheço vários outros profissionais da área que acontece isso também, tá? Você faz a entrega para o cliente, ele olha assim e fala: Não, não é isso que eu quero. A partir daquela primeira entrega, de repente, ele vira o Spielberg do negócio. Ele entende tudo, ele sabe tudo. Então, pode ser que aconteça, gente. Pode ser que aconteça. E muitas das vezes não é nem por maldade do cliente ele fazer isso. É que às vezes, talvez, quando ele estava naquele período ali de fazer a solicitação, às vezes ele podia não estar no momento bom, ou ele estava com outras atividades, ou enfim. E se ele está contratando você, que é o profissional da área, para resolver esse negócio, é porque ele quer que você traga uma solução para ele. E não que a solução que você trouxe seja ruim. Às vezes não é nem isso, mas talvez ele, dentro da vivência dele, ele tenha uma visão que é um pouco mais assertiva para dentro do negócio dele, sabe? Então, ok, tudo bem, é hora de você colocar a bola no chão, parar, pensar, analisar, ver e falar:
faz sentido. Ou não faz sentido e trazer o argumento. Desculpa, Bruno, É não bom. quis te cortar. Não, é bom até você colocar esse ponto que de fato, assim, não são todos, e nem tudo é ruim, é saber jogar Exato. com o cenário. E não levar, que eu acredito também que do outro lado, é levar para o pessoal de crítica que o cliente venha fazer de uma entrega que você venha Sim, fazer, levar o pessoal achando que a pessoa acha que você é ruim. Não é. Às vezes, não, como você mesmo colocou, é o momento. As coisas tudo tem time, momento, e às vezes aquilo é necessário para ir para um estágio superior. Duas com certeza. cabeças pensando juntas é melhor do que uma, né? E me falando de Exato. repertório, Chico, entrando até nesse ponto que você colocou, e chamando a IA para conversa, assim, ó, eu acho que já está pacificado para Claro. todo mundo, para quem está ainda não, que é muito importante que os profissionais, eu acho que tanto o cliente que está demandando, como o contratado que vai fazer a entrega, precisa utilizar as IAs para se tornar mais Sim. efetivo, mais produtivo, ter mais ágil, e também tem uma questão até de, sem milímetro nenhum, de você baratear um pouco também teu processo criativo, seu processo de custo. A pergunta que eu te faço é assim, ó, olhando esse cenário até que você trouxe de exigência, alta exigência, curto tempo para fazer as entregas. Quais são as competências, tanto técnicas como comportamentais, estamos falando de hard skill, soft skill, que você entende que os criativos precisam ter hoje, ou pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, para que eles continuem competitivos para atender a demanda, a exigência do mercado. Como é que você está vendo isso? Quais as dicas que você encaminha os profissionais para estar preparado e utilizar o melhor com que a tecnologia tem a oferecer para esse segmento? Claro, vamos lá. Que a IA está aí, isso é um fato, isso não vai embora mais, gente, de verdade. É uma coisa que não veio para mudar, sabe? Eu costumo dizer que é parecido como quando veio aquela situação de celulares para o Brasil, que muita gente tinha ali, os antigos vão lembrar disso, é, tinha gente que comprava linha telefônica como investimento. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular na mão, sabe? Então, mudou, o mundo mudou. Antigamente, quem tinha, por exemplo, uma Barça em casa, ou uma enciclopédia e tudo mais para poder fazer os seus trabalhos e por aí vai, quem detinha o conhecimento, a pessoa estava segura, ela tinha ali diversas situações ali que acabavam trazendo uma segurança para ela e poder de voz para ela. Ela tinha autoridade para falar aquilo porque ela detinha o conhecimento daquilo. Com a vinda de internet, por exemplo, ali nos anos 90, e aí acabou vindo os buscadores, tipo Google, Yahoo, enfim, isso mudou. Hoje em dia, todo mundo senta ali 2 minutos na internet, consegue saber mais ou menos sobre o que está sendo falado, como está sendo falado. Muitos dos, se a pessoa for realmente pesquisar mais a fundo ali, ela consegue trazer autores e obras e tudo mais específicas e científicas sobre aquele assunto. Então, assim, está muito mais democratizado hoje em dia, né? Então, mudou também. As pessoas que viviam daquela forma antigamente, que era, beleza, eu detenho aqui a informação, então, tecnicamente eu estou seguro, elas tiveram que fazer uma adaptação no seu estilo de vida, uma adaptação no seu formato de trabalho, e por aí vai. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Hoje em dia, a IA está aí, e muitas das coisas como que eu posso utilizar ela para otimizar o meu trabalho? Esse que é o ponto, sabe? Eu não estou falando aqui de substituição, até porque ela ainda está começando e tudo mais, lógico que eu acredito que vai se desenvolver muito aí nos próximos anos, mas atualmente a questão ali da interpretação, principalmente de insights, isso ela peca muito, e isso é uma qualidade que é do ser humano. Então, mas ela traz ali diversas situações que podem te trazer aquela sacada, sabe como? Então, esse que é principalmente a questão ali da utilização dessas ferramentas novas, né? E
tem que ter adaptabilidade, não tem jeito. Hoje em dia, diversos materiais, muita gente não sabe. Tem muita gente que eu já vi já de colegas de profissão que reclamam de IA e tudo mais, mas que acaba utilizando a IA no seu próprio trabalho, sabe? Então, existe essas questões. E ela tem que entender que ela é uma ferramenta de otimização de processos. Ela vai trazer ali para você um pouco mais de agilidade, um pouco mais de relevância para algum material que você está trazendo, sabe? Ela pode trazer ali talvez até uma análise de visão estratégicas, principalmente na questão ali talvez de alguns dados, algumas coisas, ela pode te ajudar nessa relação e tentar entender melhor qual é o público, algumas questões assim. Mas essa questão, principalmente da interpretação desses dados, isso ainda é humano. Se você, hoje em dia, você pode pegar ali, por exemplo, um texto ali. Ah, beleza. Você vai ver ali um texto escrito por uma IA. Você bate o olho e você já sabe que é feito por uma IA. Por quê? Geralmente ele vem topificado, a IA sempre vai gerar em tópicos, ela sempre tenta colocar um emoji no meio do negócio, ela sempre começa com as mesmas sentenças ou as mesmas frases, às vezes até as mesmas palavras nos determinados locais, então você já consegue identificar quando é feito. E eu não estou nem falando das ferramentas anti-IA, não, eu estou falando você como ser humano, você consegue identificar isso. Então, assim, mas ela pode te dar um bom barro para você poder modelar muito bem o seu vaso ali, para ficar muito bem bonito. Então, é nesse sentido que eu falo, é a questão de utilizar a IA como um motor, como uma ferramenta para você poder executar um trabalho com uma excelência maior. E, Chico, falando soft skills, aí vamos falar de comportamento. Claro, Como é que você, quais são as dicas que você dá que o profissional que trabalha com design, processo criativo, produção de conteúdo tem que ter para tem que ter, ele vamos lá. continuar competitivo e atender bem os clientes aí no mercado? Bom, vamos lá. Soft skill, ele tem que ser ali, de certa forma, antenado, ele tem que estar antenado nas coisas, não tem como, ele tem que estar consumindo muito material. E aí, uma das dicas que eu dou é, galera, parte com o inglês, treinar o inglês aí, que faz diferença, querendo ou não. Muitos dos conteúdos, eles são gerados em inglês, e muitas das informações, elas são mais ou menos assim, 90% saem em inglês e 8% em espanhol e uns 2% chega aqui em português aqui para gente uns 2, 3 anos depois, sabe? Lógico que com internet, por aí vai, muito dessas questões, esse gap que a gente tem diminui muito, mas mesmo assim, muito do conteúdo em inglês, então não chega a ser bem uma soft skill, mas é algo que eu acredito que tem que ter, não tem jeito. Até porque na nossa profissão, hoje em dia, é um pouco diferente, mas lá no início, muitos dos programas são os quais a gente usava e por aí vai, muitos eram na base do inglês também, então eu tinha que acabar aprendendo na marra. A questão ali, principalmente, de ter a cuidade no desenvolvimento das coisas e principalmente esmero. Ter uma preocupação com os detalhes, sabe? Isso é necessário, você precisa ter uma preocupação com os detalhes e, principalmente, ter uma boa interpretação daquilo que você está fazendo. Não só daquilo que você está fazendo, mas também daquilo que é solicitado. E isso é imprescindível. Se você tem alguma dificuldade, ou sei lá, chegou uma solicitação que, tá, eu não estou conseguindo entender muito bem. Se você tiver a oportunidade, tiver até a liberdade, pergunta, questione, vá atrás, queira saber o porquê daquilo, sabe? Muitas das vezes, ah, você até se passar por chato, de certa forma, você está, ao questionar as coisas, querer entender, na verdade, você está eliminando tempo de retrabalho. E isso é um dos pontos que até queria colocar aqui, que se você me perguntar, Bruno, aonde que o designer, o profissional de marketing, enfim, quem trabalha nessa área perde dinheiro, eu vou falar para você, é no retrabalho. O retrabalho é a perda de dinheiro. Por quê? Porque você já desenvolveu um projeto que, claro, você
deve ter pesquisado fonte, você deve ter pesquisado os dados, você deve ter feito interpretação, você deve ter se debruçado por horas para fazer aquela entrega, enfim. Você já trouxe um trabalho que, tecnicamente, ele é um trabalho muito bem executado. Porém, no retrabalho, você vai ter que refazer tudo de novo, sabe? Se tiver alguma informação que você podia ter perguntado e você não perguntou lá anteriormente, você acaba perdendo dinheiro, porque o teu tempo vai ser o dinheiro que você perdeu ali, sabe? Então, esse é um ponto principal ali, crucial. Então, assim, você tem que ter essas questões, principalmente ali, o esmero em fazer, tem que ter atenção aos detalhes, você tem que ter muito bem as referências que você quer trazer, sabe? Você tem que ter ali a questão também de ser instigativo, né? De instigar a pessoa ou quem está fazendo a demanda para você a te dar as informações. Isso é necessário, não fique esperando tudo de mão beijada, porque não vai vir, não funciona assim, posso te garantir. E principalmente ali essa questão de buscar informações, tenha um bom repertório, vá atrás assista filme, veja fotos, tem um monte de sites hoje em dia aí. É, eu sei que Instagram é legal, tem muitos Instagrams que são realmente legais, mas em vez de entrar ali, sei lá, fica 3 horas no Instagram vendo o feed ali, aleatório, entra numa comunidade, alguma coisa ali que seja referente da pauta do seu trabalho e por aí vai, sabe? Isso faz a diferença. Isso são elementos assim que são importantes. Até nessa questão que você está colocando como um dos grandes problemas, a questão do retrabalho em si, Uhum. na sua opinião, por que que isso acontece? É problema no escopo? É problema na assimilação do escopo? É problema na execução? E aí eu trago até um ponto que ele é até um pouco contraditório, gente. Fiz até essa pergunta para a Luana, olha como contraditório da minha opinião, Chico. Às vezes, se eu sentar com o Chico, eu vou chegar, Chico, se eu for, não tiver com muita paciência, Chico, eu preciso de um mouse. Mas eu não detalho como é que eu quero o mouse, eu quero o mouse, Chico, pronto, acabou. Mas aí eu vou lá Uhum. na IA, e todo mundo acho que já aprendeu, quem mexe um pouquinho com IA generativa já aprendeu que quanto mais informação você der para ela, melhor ela vai te entregar. E Melhorar você, até às vezes, pode. fica horas ali, ó, minutos, gastando, descrevendo com o Exatamente. mesmo detalhe. Aí tem o paradoxo. Eu tenho uma paciência enorme com a IA, mas eu não tenho uma paciência com o Chico, com o Bruno, com Uhum. as Helenas, com as Cláudias, com as Exatamente. Fernandas, seja quem Acontece for. muito. Pergunta é, aonde que está esse problema do retrabalho? Porque eu também concordo com você que esse é um calcanhar de Aquiles, isso gera um custo financeiro, operacional, Sim. emocional, Uhum. e a gente não pode dizer, você já lidou com todo tipo de gente, isso gera turnover, absenteísmo, isso gera NPS ruim. Como é Exatamente. que você vê isso? Qual é o gerador disso, na sua opinião, com essa bagagem toda que você tem? Conta pra gente. Olha, Bruno, é um pouco complexo de responder, porque assim, não existe uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo que você bota ali e isso daqui sai perfeito. Cada caso, cada cliente, ele tem as suas características específicas, ele tem ali nuances que você precisa trabalhar. Às vezes pode ser interno, às vezes pode ser externo, às vezes pode ser até com você também que está desenvolvendo aquele material ou a empresa com a qual você está prestando ali, que acabou não captando muito bem qual foi a mensagem do cliente. Pode acontecer? Pode acontecer, sabe? Então, existem N fatores aí que pode ser todos juntos, né? Pode ser o cliente que não soube repassar, pode ser a empresa que você está que não conseguiu captar, pode ser que você também não estava no momento bom e acabou saindo um trabalho que não deveria ser desenvolvido, vamos dizer assim. Mas, enfim, existem N nuances. E dentro desse, eu vou até fazer um gancho dentro disso que você colocou aí das IAs, eu acho essa questão das IAs maravilhosas, para te falar bem a verdade, porque é justamente isso que você falou. Existe uma teoria que é o paradoxo do pão com manteiga, que é mais ou menos funciona assim. Você pediu eu chego para você e falo, Bruno, me dá um pão com manteiga. Beleza. Você vai entregar um pão com manteiga, mas como que vai ser esse pão com manteiga? Vai ser um pão com uma manteiga do lado?
Vai ser um pão com uma manteiga passada em cima? Vai ser um pão cortado com a manteiga no meio? Como que vai ser, sabe? Então, se você não dá esses detalhes, você pode receber qualquer coisa e aí a gente entra dentro da teoria lá da Alice, que se você não definir qual é o seu caminho, qualquer caminho serve, né? Então, eu acho as IAs maravilhosas nesse ponto, porque assim, as pessoas estão se forçando a ter que dar explicações. Elas estão se forçando a ter que esmiuçar, parar um pouquinho para falar, não, eu quero uma bola azul. Então não adianta chegar para uma IA e falar, olha, só quero uma bola, sabe? Ou chegar e falar, tá, não, não dá. Você tem que ser específico em algumas determinadas coisas. E isso é muito bom, sabe? É muito bom porque o material acaba se tornando um pouco mais rico. Hoje em dia, e eu já vejo isso, principalmente com o uso de IAs e por aí vai. Claro que não é só daqui para aí, mas do cliente para cá também. Pode ter certeza que o cliente vai botar o briefing dele lá dentro do IA e me gere o briefing, eu preciso disso aqui, e aí a IA vai gerar um textão e ele vai cortar algumas partes ali. Então, mas está vindo um pouco melhor elaborado. E é nesse sentido que eu coloco, voltando, puxando ao gancho lá, de usar a IA como ferramenta para o seu trabalho. Não só de profissional, consultor, designer, agência que está prestando serviços para alguém ou para alguma empresa, mas o ao contrário também. Utilizar essas ferramentas nos seus processos de trabalho pode ser muito bom, principalmente para aquelas pequenas empresas, médias que estão começando agora, que às vezes não têm um capital para ter ali um departamento de marketing ou não tem ali um capital para contratar um profissional um pouco mais sênior e por aí vai. Então, elas acabam se beneficiando um pouco dessas questões das IAs como ferramentas, porque hoje em dia a gente já tem ferramentas que são específicas para elaboração de copywriting, para elaboração de gestão de fluxo de trabalho, a gente já tem aí N8N, a gente já tem o Make, a gente já tem várias coisas aí que acabam no dia a dia sendo utilizadas que facilitam muito. Então, nesse sentido, é legal porque as pessoas estão se comunicando um pouco mais. Apesar de existir essa questão da IA, as pessoas estão se comunicando um pouco melhor devido à IA, por incrível que pareça. A gente passou pela época que tudo era emoji, que com 3 emojis você conseguia formar uma frase, e hoje as pessoas voltaram a ter que escrever, a ter que colocar ali as questões do que elas realmente estão querendo. Muito bom, Chico. Muito bom colocar esse ponto que você vê de forma positiva. Na verdade, a IA está fazendo as pessoas terem um senso, vamos chamar de senso crítico maior, para, no Exatamente. mínimo, mentalizar, pensar um pouquinho mais sobre a demanda que ela precisa desenvolver, independente do estágio que ela esteja, evitando talvez assim a famosa brincadeira da batata quente. Passa para outro que não quero mais com a demanda. É, Exato. Chico, a gente já está entrando na nossa reta final do nosso bate-papo e eu tenho pelo menos umas 3, 4 perguntas para você fazer para você, tá? Sei que Claro, você manda também ver. tem os seus compromissos. Uma pergunta que eu vejo muito, eu entendo que é o desejo de todo profissional, principalmente consultor, especialista, a empresa está prestando serviço, ou a área interna que está prestando para a sua área cliente interna, enfim, é gerar o efeito uau, aquele sorriso de quem Sim. demandou, ser bem aceito. E você já lidou com tanta coisa bacana, você participou com o processo de execução de ambiente através de 3D, já formatou produto, já criou processo cultural, já fez tanta coisa legal. E eu quero entender de você qual a dica que você dá, assim, ó, como conquistar do cliente o famoso efeito uau? Como cativar o cliente com a tua entrega. Você já falou do esmero, que é a dedicação, ter o cuidado, o Sim. refino, mas, de maneira direta, assim, qual é a recomendação que o Chico dá para que os profissionais da área de marketing, de design, produção Qual, de qual, conteúdo qual é o pulo consigam do tirar? gato? Qual é o pulo do gato para ter esse Qual é o pulo efeito do uau, gato? de ver aquele Vamos lá. negócio uau, cara, melhor do que eu queria? Como é que é isso? Como é que consegue isso, Chico? Novamente colocando, não existe coisas mais sinceras e verdadeiras do que o clichê. O efeitual você consegue como? Principalmente você analisando o perfil do seu cliente. E quando eu falo analisar o perfil do cliente, é você
ter realmente atenção com quem você está lidando, com quem você está falando, com quem vai ser o seu parceiro comercial. Você tem que entender quem é o seu cliente. Ah, eu vou fazer ali uma ação para um frigorífico, você tem que entender quem é aquele frigorífico. Você tem que saber o que que aquele frigorífico faz, quem são os produtos, para quem que eles vendem, como que vai, e por aí vai. Em segundo momento, que na verdade são duas coisas que fazem o pulo do gato, né? Entender com quem esse cliente se comunica. Por quê? Porque daí você vai conseguir fazer realmente uma ação, seja de promo, você vai conseguir fazer um layout bem elaborado ou um planejamento estratégico focando no cliente do seu cliente, mas ao mesmo ponto você também entende quem é o seu cliente e vai trazer essa pessoalidade desse seu cliente para dentro desse projeto. Esse que, na verdade, é o pulo do gato. Você precisa entender que quando você conseguir amarrar todas essas pontas, aí sim você consegue o fator UAU. Muito legal, Chico. E isso gera confiança, né? Com Com certeza, longo gera prazo. confiança, exatamente, gera confiança, não só confiança com o seu cliente, mas também do cliente com o público dele, que aí acaba caindo no reconhecimento do seu trabalho e aí vira um efeito bola de neve, sabe? Mas o pulo do gato é isso, é você entender realmente quem é o seu cliente, você ter essa atenção com ele, principalmente, né? E você, mais do que isso, você ir além e entender quem é o cliente dele, porque a comunicação, na real, que você vai fazer, vai ser para ele, independente de quem seja. Se você for fazer, vou fazer para uma empresa que fabrica eletrônicos, ou você vai fazer para uma comunicação para um dentista, você não está fazendo para essa pessoa, você está fazendo para o consumidor daquela pessoa, o consumidor daquela marca, daquela empresa. Então você precisa entender quem é ele, mas lógico que trazendo sempre os pontos de pessoalidade de cada marca ou de cada cliente. Por exemplo, é uma empresa de eletrônico, mas ela é uma empresa de eletrônico que ela faz ali produtos recicláveis de babaçu, com bagaço de babaçu, junto com algum polímero, alguma coisa que seja ali extraído numa determinada região. Então você já está prestando atenção no cliente, você já está tendo aquela cuidado de, opa, já estou entendendo aqui quem é ele, já estou fazendo, traçando o perfil dele, beleza, eu já consigo identificar aqui quem são os possíveis públicos dele, então daí você consegue traçar essa comunicação. Então eu já sei mais ou menos como que vai ser a forma de comunicação, o que eu posso trazer de elemento visual, quais são as vertentes artísticas que eu posso trazer dentro desse projeto, sabe? Você já consegue fazer uma montagem de quebra-cabeça. E assim, lembrando muito, né? É, essa nossa área, ela lida muito com o subjetivo das pessoas também. Ela lida muito com gostos. Então, por isso que eu bato de novo na tecla. Quanto mais pautado você tiver com embasamento de dados e repertórios e trazer conhecimento, melhor. Aí você consegue ter o fator UAU, porque daí você amarrou muito bem, você tem uma comunicação muito boa, uma comunicação eficaz que traz resultados para elas e com embasamento de dados. Ou seja, não é dentro da astrologia, não é de dentro da cabeça que saiu. Você tem todo um contexto para chegar e falar, não, é isso daqui. Ô, Chico. Ferramentas, Chico. Quais são as ferramentas, sugestões que você dá para que esse profissional aí Eita, da área de marketing possa estar utilizando aí, seja em A, seja em desenvolvimento? O tal do Photoshop, às vezes surge boa. algum conteúdo falando Photoshop morreu, não, use isso daqui. Assim, o que que é indispensável e o que que é indispensável ainda hoje e o que é necessário esses profissionais poderem utilizar no dia a dia para ela poder sobreviver e fazer as entregas no nível que o cliente está precisando. Esse, esse é um assunto polêmico, tá, Bruno? Essa é uma pergunta que gera muita discussão, tá? Vamos lá, qual é a minha opinião sobre isso, tá? Talvez eu responda de uma maneira um pouco diferente aí do que falar A, B, C, D. O que eu posso dizer para você? Vamos supor, você é casado, tem uma esposa e tudo mais, e você quer fazer um agrado para ela.
Aí você chega para ela e vai lá e fala, ó, amor, tá aqui vai, tá aqui o cartão, vai lá passar um dia lá no salão de beleza, e aí depois vem. E aí você fica em casa e prepara uma janta para ela. Aí você prepara, sei lá, uma lasanha bonitona, faz uma mesa muito bem elaborada e tudo mais, e ela chega e ela se surpreende e ela olha aquilo e fala, nossa, que lindo, senta, e aí prova a lasanha, nossa, tá muito boa, não sei o quê. Aí no final ela vira para você e fala, nossa, amor, a sua lasanha tá ótima. Que panela que você usou? Faz diferença qual é a panela? Não faz diferença qual é a panela, entendeu? O ponto é o seguinte: não importa qual é o software que você vai executar, contanto que ele entregue aquilo que precisa ser executado. Lógico que a gente tem diversas ferramentas no mercado aí que hoje estão na frente, tem principalmente a Adobe aí, com todo o seu exército de softwares e ferramentas que tem ali, Illustrator, Photoshop, enfim, até o Figma foi comprado por eles também, enfim. Porém, a gente tem diversas outras ferramentas que vêm no mercado aí, como Affinity, desculpa, entre outros, e até softwares livres que você não tem custo nenhum para poder utilizar, como por exemplo o Inkscape, o próprio GIMP. Dentro da parte de 3D mesmo, você tem o Blender, que é um software muito completo, maravilhoso, e ele entrega assim um resultado muito, muito, muito bom, que você consegue entregar assim materiais muito eficientes, sabe? Então, primeiro, você precisa identificar o que funciona melhor para você, tá? Qual é eu diria, o setup, o flow que você vai ter ali que funciona melhor para você, porque às vezes uma pessoa tem uma afinidade com um software, mas não tem uma afinidade com outra, um outro fica um pouco mais fácil, o outro tem uma interface mais amigável, o outro tem um ícone que é mais bonitinho e eu gosto mais, enfim. Mas você precisa entender quais são as ferramentas que funcionam melhor para você poder fazer essa entrega. Esse que é o ponto. Muito legal, Chico, esse ponto aí. Eu também concordo com você, até porque as coisas têm seu ciclo de vida, né? Início, meio, fim. Algumas conseguem surfar Exatamente. bem as ondas, outras acabam Exatamente. se tornando obsoletas, né? Eu, E eu, eu já vi editor de vídeo fazer edição de vídeo ali com uma animaçãozinha básica e por aí vai no PowerPoint, porque não precisa, não estava num computador que não tinha um After, não tinha um DaVinci ou um software mais específico para isso. Mas era o que ele tinha domínio daquela ferramenta e ele resolveu a dor do cliente naquela hora. E funcionou. Sabe? Então, é isso que eu acabo comentando. Não é muito da ferramenta, mas não é a panela, é o cozinheiro. É mais ou menos isso. Chico, para poder encerrar, me fala o seguinte: Claro. mercado hoje, você vê que tem bastante empresas, cada dia que passa, entram mais empresas de consultoria de marketing, produção de Sim. conteúdo. Mas você também tem um advento dos profissionais que trabalham de maneira autônoma, que são chamados freelancers, freelancers, cada um dentro da Sim, sua especialidade. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui trabalhar com vocês na Tingo, e aí entendendo, estudando esse mercado, entendendo que é um mercado que tem bastante competidores, um mercado que tem sim, bastante gente disponível para fazer o trabalho, mas com remunerações não tão altas assim, sim, e com preços de prestação de serviços bem variados e qualidades, obviamente, variadas. O que faz com que o mercado fique sangrento. Eu até entendo que eu não, isso não é bom, porque a gente já vê empresas grandes querendo cobrar de empresas médias, até grandes também, preços de freelancer. Em contrapartida, você vê um mercado que cada vez menos tem profissionais com formalização de contratação, com CLT, e a uhum, maioria partindo para pejotização, e um sim, valor de remuneração muito abaixo, que, assim, se a gente for ser bem honesto, muitos não conseguiram nem sobreviver. Talvez morando com os pais consegue pagar suas contas, mas morar sozinho a pessoa não conseguiria. Qual é o meu ponto da sua pergunta? Com toda a tua experiência de 23 anos, é, qual a dica que o Chico dá para empresas
E aí, aqui o público do nosso canal, Chico, é tanto pequenas, médias empresas, até gente que está começando a trabalhar, pessoa que já está no mercado de trabalho. Então, por isso que eu te Uhum. falo, qual é a dica que o Chico, especialista nesse segmento, Uhum. que já conhece o mercado de anos, já passou por várias transformações, dá para que essas empresas ou esses profissionais que estão trabalhando nesse ramo consigam se diferenciar da multidão a ponto que tenha um valor bom para remunerar o seu trabalho e ele consiga dar continuidade na sua vida, continuar se capacitando, continuar evoluindo o seu negócio, a assimilar outras habilidades e também ter sua qualidade de vida, que ele possa viver bem, ser bem remunerado e não se arrepender lá na frente. Uhum. Qual é a Uhum. dica que você dá aí, Chico? Vamos lá, eu vou dividir a sua pergunta aqui em subcategorias, tá? Primeiro, vamos começar ali com a questão da empresa, tá? Primeiro momento, a empresa ela precisa entender o quão relevante é o marketing ou a publicidade, o design para a realidade do dia a dia dela, tá? E por que que eu digo isso? Muitas vezes a empresa, a primeira coisa que ela faz quando ela enfrenta algum problema financeiro ou qualquer coisa é tira gastos do marketing. Primeira coisa, acaba com o marketing. Puf. A gente não precisa divulgar. Mas se você não divulga seu produto, você não vende, sabe? Então, existe alguns conceitos aí que precisa se entender. Por exemplo, lá, Henry Ford, foi perguntado para ele, se você falisse e você tivesse $1, o que que você faria? Aí ele falou, eu desenvolveria um produto de 1 centavo e gastaria 99 centavos em comunicação. Porque ele sabe que a divulgação do produto, do serviço dele, é o que vai trazer o retorno para ele. Porém, a gente tem aqui um conflito, e isso é muito tradicional nosso do mercado brasileiro, de o primeiro lugar que a gente, quando sangra, né, tem que cortar é da comunicação. Isso é um ponto que precisa ser colocado. Outro ponto é a avaliação se a comunicação está sendo eficiente ou não. Tá? E isso é uma coisa que eu tenho que ser sincero. Profissionais bons e ruins vão ter em qualquer área, seja na parte de marketing, seja na parte de engenharia, medicina, enfim. Né? A gente tem N casos aí em todas as áreas. Então, você precisa avaliar se realmente aquilo está dando retorno para você ou se não está dando retorno para você. Por isso que é muito importante a questão dos dados. Né? Esse é um ponto que eu bato bastante. Você precisa trazer os dados para você poder saber se você está trilhando o caminho certo. Outra questão que precisa ser colocado ali é, ok, eu tenho uma empresa PME, né, pequena, média, médio porte. Eu quero começar um negócio. Eu vou começar um negócio. Porém, eu não tenho uma qualificação técnica de especialista na área de marketing, design ou qualquer coisa. O que eu vou fazer? Ah, eu vou contratar um profissional freelance ou alguma coisa assim. Hoje em dia a gente tem diversas ferramentas e plataformas aí com. Posso botar uns exemplos aqui, Bruno, se se incomoda? Como, por exemplo, o Workana da vida, onde você consegue contratar profissionais lá que estão lá disponíveis para poder trabalhar em cima do seu negócio, sabe? Então, é bacana, é legal, porque você tem ali profissionais, de certa forma, alguns podem estar começando, outros já estão mais qualificados dentro da área, mas eles estão ali com um conhecimento maior que você tem, sabe? Então você já pode buscar dessas fontes ali, dessas ferramentas que podem te ajudar, um Upwork da vida, ou enfim, tá? Outra questão é, beleza, você perguntou ali da questão do mercado, que hoje em dia, de certa forma, você vê muitos profissionais ali. Sim, isso acontece muito com a questão da pejotização, acontece muito com as questões das empresas, principalmente trazerem essa questão de quererem contratar profissionais PJs para diminuir o custo com regime CLT, isso vai acontecer, isso acontece muito no mercado, realmente, e aí você tem ali uma deflação, eu diria, né, de valores. O que acontece? Os valores eles vão diminuindo porque existem muitos profissionais no mercado. Isso não é ruim, tá? Isso é bom.
Eu sempre bato nessa tecla. Eu gosto quando o mercado tem bastante profissionais e tudo mais, que acaba criando uma comunidade mais forte. Porém, o que acontece? Muitos desses profissionais acabam realmente trabalhando com freelancers e eles buscam essa relação de freelance. Isso aconteceu principalmente ali, eu diria ali, com o início de pandemia e tudo mais, que muita gente foi para home office e tudo mais. Aquela coisa que aconteceu e na área de criação e design, por aí vai, muitos gostaram disso. Por quê? Muitos já eram PJ. E aí eles trabalhavam como PJ e eles entenderam que, opa, eu sou um profissional PJ. Quem é a empresa para a qual eu presto serviço? O meu CNPJ. Não é o CNPJ da agência tal, não é o CNPJ da empresa tal, ou o CNPJ da outra empresa. Então, com isso, eles acabaram gerando uma prospecção para outros clientes. E aí eles entenderam que, opa, então peraí, se eu atender o cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, eu consigo fazer a minha própria empresa aqui, gestão, né, agência, por aí vai, e com isso eu consigo faturar mais do que se eu tivesse CLT fixo em algum canto. Sim, vai acontecer sim. E isso aconteceu muito, eu conheço muitos profissionais freelancers que partiram para isso. Lógico que existe a sazonalidade do mercado, por exemplo, a gente está no meio de um carnaval aí que a gente sabe que baixa muito as questões de demandas para quem não trabalha muito com questões de promo. Né? Quem trabalha com promo tá bombando, tem bastante coisa. Mas, enfim, isso acabou acontecendo. Isso é uma observação de mercado mesmo. E com isso é muito legal porque muitos dos profissionais acabaram indo para o lado do empreendedorismo. Eles saíram daquela parte do querer ser colaborador empregado de algum lugar e foram empreender no mercado. E com isso vão gerar empregos, vão gerar, enfim, N outras situações ali, movimentar a economia e entre outros, né? E isso é muito, 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 realmente muito bacana. Outra questão também é a questão ali que muita gente não acaba não botando na ponta do lápis, é a questão dos custos, né? Que a gente tem ali diversas questões de custos como designer freelance. Você tem o seu equipamento que você tem que pagar, você tem o seu software que você tem que pagar. Muitas vezes, se você for entrar em concorrência, você tem que comprovar que o software que você está usando não é uma licença pirata, eu diria, então você tem que comprovar tudo isso daí. Você tem as licenças ali de banco de imagem, licença de bancos de som, se você for editor de vídeo, enfim, um monte de coisas, e os custos disso, os operacionais, eles são bem significativos. E muitas dessas questões é óbvio que é repassado para quem? Para a demanda que o cliente está solicitando. Então, o que eu digo para os clientes? Quando você vê um profissional que tem ali já um nível sênior e tudo mais, ele chega para você, eu não digo nem nível sênior, porque até quem está começando também tem todos esses custos, tá? Mas ele chega com um valor, tenta entender ali a decupagem do porquê que ele está fazendo isso. Sabe, hoje em dia, se você parar para pensar, um profissional que seja ali, igual a galera da programação fala que é full stack, né, multidisciplinar, o cara faz 3D, faz gráfico, edição de vídeo, entre outras coisas. Pode ser que se encontre profissional assim? Pode ser que encontre. Mas vamos lá, uma licença de um software de 3D é em torno de R$ 1.200 por mês. Um banco de imagem dá mais ou menos uns R$ 1.000 por mês. Só aí já é R$ 2.000 por mês, sabe? Licença, por exemplo, nos pacotes da Adobe, por aí vai, o oficial deles, o pacote profissional, é R$ 250 por mês, entre outras coisas que você vai colocando ali. Só ali já deu uns dois, vou arredondar aqui, 2,5. Como é que você chega para um profissional, pede para ele, eu preciso que seja um profissional capacitado, que seja autônomo, PJ, que tenha todos os seus equipamentos, todos os seus negócios, e vou pagar, sei lá, um salário mínimo para o cara. Ele não se paga. Ele não se paga, de verdade. Então, essa relação do custo precisa muito bem estar na ponta do lápis.
Perfeito, Chico. Maravilha. Chico, quero te agradecer pela sua participação aqui no Visão Corporativa. Foi uma honra ter você aqui. Você trouxe insights maravilhosos para o mercado aí de marketing, pessoal de produção de conteúdo, tanto na visão da empresa como para os profissionais. Quero desejar aqui para você sucesso na sua carreira, que você volte outras vezes aqui no canal, para Claro. falarmos sobre outros assuntos que você tem muito a contribuir. Eu só quero, antes de encerrar, que você deixe aí o seu jabá, dizer para a nossa audiência onde que eles te encontram, caso estão Vamos precisando lá. de ajuda, você como especialista, como é que eles encontram o Chico, nas redes sociais, para contratação, para apoiar no processo consultivo. Fala aí, Chicão. Claro, com certeza. Bom, conforme o Bruno colocou lá no início, eu trabalho já há muito tempo no mercado, por isso hoje eu estou atuando como consultor realmente estratégico ali dentro de algumas empresas, principalmente na parte de marketing, parte de design, parte de concept de produto 3D também. Eu também faço todas essas questões. Você pode me encontrar ali no www, né? Se eu falar www, você vê que a pessoa é antiga, né? Mas bota lá, francisconunes.com, você vai me encontrar ali, tá? Lá tem todos os canais para as minhas redes sociais, LinkedIn, Behance, enfim, tudo que seja necessário ali ser colocado lá. Maravilha, Chico. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E profissionais, eu conversei hoje com o Francisco Nunes, 23 anos, 23 anos de experiência, especialista em marketing estratégico, design, produção de conteúdo, formação de equipe, líder nato. Quero agradecer a audiência de vocês até aqui. Esse conteúdo está disponível aqui no YouTube e de Eterno com vocês e também no Spotify, para que você possa, junto conosco, aprender um pouquinho mais e fazer com que o nosso mercado fique cada vez mais profissional. Para vocês, pessoal, um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais, obrigado.